Essa é a quinta mensagem dessa lição. Nas duas primeiras falamos quem é Jesus, a importância de Jesus na nossa vida. Eu espero que você possa lembrar disso. As mensagens estão no YouTube, se você quiser ver. Quem é Jesus para você? A grande pergunta que você pode trazer e responder. Quem é Jesus? O que ele representa na sua vida? Você precisa ter algo muito definido para isso. Você tem certeza da sua salvação? Foi a segunda mensagem que eu trouxe. Você tem certeza de que você é salvo? Você tem certeza de que o Espírito Santo está em você? Você tem certeza de que se você bater as botas hoje, e que isso não aconteça, você vai estar com ele? Você tem essa certeza? Falamos sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus, né? Ela é aquela que te instrui, ela te mostra quem você é e quem Deus é. Ela mostra para você quais são as instruções de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que eu e você, que somos cristãos, devemos meditar nela todo domingo? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu vou repetir para você, todos os dias. Novamente eu pergunto, e você tem feito? Por favor, irmãos, eu não quero constrangê-lo. Eu quero que você cresça. Eu quero que você, de fato, olhe o que Deus está dizendo e que você caminhe. Porque nós vamos falar sobre tentação. Essa é a famosa artimanha de Satanás. Fazer com que você não faça isso. Não leia a palavra. E a quarta mensagem, domingo passado, falamos sobre o que mesmo? O que falamos? Sobre oração, né? Oração, arroz e feijão, as duas asas de um avião. Lembra que eu usei esse exemplo muito simples? O Espírito Santo como aquela turbina que te leva para o alto, que te impulsiona. É o dínamos, é o power, né, no inglês, é o dínamos no grego. Ele te dá poder, amém, irmãos? Te enche de poder, da presença gloriosa de Deus. Ele derrama sobre você dons espirituais. Mas para que você possa viver de uma forma que o agrade, você tem que ter essas duas asas. Porque senão você vai que nem um foguete, subir e descer rápido. E essas duas asas, o que é mesmo? Palavra simples, irmãos. E é justamente isso que Satanás não quer que você faça. Ah, você acha que Satanás vai tentar? Eu sei que essa palavra é forte, tem gente que nem gosta de dizer isso, tem medo de falar e nem fala essa palavra. Mas ele é real, ele existe e ele é seu principal inimigo. Porque ele quer destruir a sua alma, ele quer destruir o seu corpo, ele quer destruir sua família, ele quer destruir tudo que está na sua vida, tudo. E ele vai utilizar tentações, nós vamos falar sobre isso. Tentações, para fazer o quê? Para tirar você do caminho e destruir você, deixar você vulnerável. É como você vê às vezes no mundo animal, quando você vê a galinha e os pintinhos, e ela sempre tentando proteger os pintinhos. Mas quando tem aqueles pintinhos rebeldes que tentam se afastar, vira alvo fácil do quê? Das águias, dos predadores. Então é isso que Deus quer que nós façamos, estejamos sempre debaixo da cobertura do Pai, sempre debaixo daquela proteção. E isso é trilhar o caminho, porque Satanás, como diz a palavra, ele é como um leão. Lembra-se desse texto? Um leão que ele anda onde? Ao redor não, ao derredor. Ao derredor. Ao redor, quem está ao nosso redor? O Senhor e os anjos de Deus. Mas ao derredor, ele não para de rodear. Não para. Ele não desiste. Eu não quero aqui, está sendo gravado, eu não quero jamais dar nenhum tipo de honra, de elogio para ele, mas a verdade é essa. Ele não desiste de você. Da mesma forma que Jesus não desiste de você, ele também não desiste. Mas só que ele não desiste no intuito de destruir você. E ele está ao derredor, 24 horas, esperando uma brecha, uma oportunidade, um momento de você ceder à tentação, de você cair, se afastar do ninho e ele te pegar. Ele é como um leão. A palavra é muito... Irmãos, leve isso a sério que eu estou dizendo para você. Isso é muito sério. Ele não está para brincar. Ele não quer brincar de ser Satanás e ser seu inimigo. Ele quer destruir você, ele quer destruir sua esposa, seu esposo, ele quer destruir seus filhos, seus netos, ele quer destruir tudo na sua vida. Ele quer trazer o caos para você. Então não permita isso, em nome de Jesus. Que você saia daqui sabendo, eu tenho o meu Deus que me protege, ele é o meu escudo, amém, irmãos? Mas eu preciso fazer a minha parte. Há uma colaboração nessa caminhada. E a sua parte é
viver a palavra fielmente, orar e buscar a direção de Deus pela oração e fugir e resistir às tentações. Vamos lá. O tema de hoje é como vencer as tentações. É uma pergunta, como vencer as tentações? E eu vou ler um texto, vai ser projetado aqui. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41. Apenas esse versículo. Diz assim a palavra: vigiem e orem. Você pode repetir comigo só esse início? Vigiem e orem. Olha só esses dois verbos. Aqui é verbos. Vigiar, verbo vigiar, e orar. Orar é verbo? É, né? É, isso mesmo, orar. Vigie e orem. Olha só esses dois verbos. Vigie e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Vou repetir para você esse versículo. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Vigiar, irmãos. Esse texto, quando ele fala de vigiar, ele está se referindo justamente à sua vida na palavra. Vigiem, porque a palavra é como uma espada. É como uma espada. Eu lembro do texto lá de Juízes, quando Deus fala para Gideão que ele tinha que selecionar as pessoas que iriam combater, e ele fala assim: ó, Gideão, ainda há muita gente para lutar a guerra. Há muita gente, temos que fazer uma seleção aqui. Eu imagino essa cena, pense. Gideão, não quero mudar de assunto, só para fazer um gancho aqui. Gideão, ele era um homem extremamente covarde, e Deus chama ele para uma missão, libertar dos midianitas. E Deus chama ele e ele fala assim: primeira coisa que você tem que fazer, convoque o povo, convoque os homens. E eu já quero convocar vocês, homens de Deus, homens valentes, valorosos dessa igreja, levantem-se em nome de Jesus. Veja o que acontece. Gideão manda chamar os homens para a batalha. Os midianitas eram um grupo extremamente covarde. Eles eram um grupo que gostavam de atacar, fugir e se esconder nas cavernas. E eles eram grupos pequenos. Quando Gideão chama os homens, soldados, para a batalha, quando Gideão olha, ele vê uma multidão de homens. Aí ele fica todo feliz. Nossa, agora sim. Agora nós vamos destruir os midianitas. Aí Deus fala para eles assim: ó, Gideão, eu sei que você está olhando números aí, mas ainda tem muita gente aí. Dá uma notícia para eles. Manda uma notícia de que quem está com medo vai embora. Quem está com medo vai embora. E aí Gideão fala: quem está com medo pode ir. A metade da galera vai embora. Pensa na situação de Gideão. Aí Gideão, meu Deus do céu, agora ferrou. Metade do exército foi embora. E aí Gideão busca a presença de Deus. Deus fala assim: Gideão, ainda há muita gente. Como assim, Deus? Ainda há muita gente. É por isso que eu vou falar no vigiar agora. Há muita gente. Peça para todo mundo, no próximo rio, peça para todos os soldados irem lá beber água. Mas todos aqueles que bebem água com a mão e os olhos olhando atentos, é esses que serão aquele que caminhará com você na batalha. Aqueles que, todo disperso, imprudentes, meterem a cara na água, bebendo desesperados como bichos, tiram eles fora porque eles não são dignos. E foi isso que aconteceu. De mais de milhares de soldados foram beber água, somente 300 foram aqueles que faziam assim, ó, olhava e vigiava, atentos à batalha. Quando o texto diz aqui, vigiem, é justamente isso. Irmãos, igreja de Jesus, como vocês estão? Vocês estão de fato vigiando, olhando de fato, que atentos em saber que a cada situação Satanás está querendo destruir você, ou vocês estão de boa, que nem meu filho fala, de boa na lagoa? Estejam atentos. É isso que Jesus disse, vigiem. E além de vigiar é o quê? Orem. Orem, para que não cedam à tentação. O contexto desse versículo, sabe qual é? Era o momento mais dramático de Jesus. Qual era o momento mais dramático de Jesus? Você sabe qual é? Participa comigo. Qual foi o momento mais dramático de Jesus? Quem pode falar? O momento que ele estava mais aflito. Qual é o momento que ele estava mais aflito no ministério? No Getsemane. Obrigado, Neto. É o momento do Getsemane, que ele está aflito, porque ele iria passar pelo pior momento da vida dele. Ele ia passar pela rejeição, pela traição, pelo flagelo,
apanhar e no final ser morto. Aí ele chega para os discípulos, os principais amigos dele, e fala assim: meus amigos, orem comigo apenas 1 hora. Orem comigo porque eu vou passar pelo pior momento da minha vida. Aí Jesus vai orar. E quando Jesus volta, encontra eles fazendo o quê? Dormindo, irmão. Dormindo. E hoje eu estava meditando, esse dia eu estava meditando. E nós precisamos entender uma coisa, Igreja de Jesus. Muitas vezes, eu até postei isso no meu Instagram já tem um tempo, mas é pura verdade, precisamos despertar. Porque enquanto o mundo está nas trevas, perecendo lá, muitas vezes a igreja está dormindo na luz, confortavelmente. E eu quero trazer uma palavra de despertar para você. Desperta, tu que dormes. Desperta e levanta. Veja, o texto é um texto de alerta e diz: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Pense e responda. Pense no seu próprio coração e tenta responder. Será que você consegue vencer a tentação? Sim ou não? Você consegue vencer a tentação? Sim ou não? Fala com convicção. Sim, né? Sim. Se você é cristão, sim. Vou ler um texto para você. Não sei se o Renato consegue projetar. 1 Coríntios 10, versículo 12 a 13. Toda tentação, e ela virá, e ela pode vir constantemente sobre você. E ela virá, porque Satanás tentou Jesus. E se ele tentou Jesus, vai tentar a mim, vai tentar a você. Mas veja o que Deus diz na palavra em 1 Coríntios 10, versículo 12, versículo 13. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para o quê? Para que não caiam. Isso quer dizer, seja humilde, ok? Não se soberbeça achando que é o tal. Sempre coloque-se debaixo da proteção do Espírito Santo, buscando a Deus sempre pela palavra e pela oração. Então ele diz assim: portanto, se vocês pensam estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, aleluia! Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam o quê? Resistir. Então, meus amados, Deus é fiel e acredite nisso, que quando Ele tentar você, você tem o escape de Deus para resistir, fugir e não cair. Só cai na tentação quem não está conectado em Deus pela palavra e pela oração. Esse vai tomar, com todo respeito, muita lambada dele. Porque Deus disse: nenhuma tentação é mais forte do que eu e nenhuma tentação é mais forte que você. Então, qual é o propósito dessa mensagem? É você entender o que é tentação, de onde ela vem e qual é o caminho para vencer. 3 pontos. O que é tentação, de onde ela vem e qual é o caminho. O que é tentação, então? Eu anotei para não esquecer. Tentação é uma provocação em você. É Satanás provocando você. Satanás é uma provocação para que tome decisões contrárias à vontade de Deus. Tentação é isso. É Satanás provocar você. Deixa eu segurar aqui a porta. Tentação é Satanás provocar você para que você tome decisões contrárias à vontade de Deus. Compreendeu? Ficou compreensível? Bem simples, né? Tentação é Satanás provocar você para que você tome decisões contrárias à vontade de Deus. Tentação é pecado? Sim ou não? Tentação é pecado? Sim ou não? Não ouvi, irmãos. Não é. Tentação não é pecado, porque senão Jesus também teria pecado. Tentação não é pecado. Martinho Lutero, se eu não me engano foi ele falou o seguinte: você pode não impedir, é uma ilustração apenas, você pode não impedir o passarinho de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir ele fazer ninho nela. Martinho Lutero falou isso. Se eu não me engano foi ele mesmo. Você pode não impedir ele voar, simplesmente está voando, mas fazer ninho você pode, ok? Então tentação não é pecado. O que é pecado é ceder à tentação. Simples assim. Então, qual é a diferença agora? É importante isso para você.
Sabe por que eu estou falando bem didático? É bem didático isso aqui para você, porque isso é arma de batalha, irmãos. Você acredita que estamos em batalha, sim ou não? Estamos. A Bíblia diz que estamos em guerra. Guerra não é guerra humana. Não é contra a carne e contra a sangue. Eu não estou guerreando contra pessoas. Estou guerreando contra os satanás, demônios, que astutamente, todos os dias, eles planejam. Eu imagino que todos os dias eles fazem reuniões administrativas ali, querendo atacar você, querendo pegar você de alguma forma. Então, você precisa entender duas palavrinhas importantes. A diferença do que é tentação e do que é provação. Tentação e provação. Vamos lá, o que é tentação? Tentação tem origem em Satanás, com o propósito de destruir você. Essa é a ocupação dele, e ele é extremamente ousado nisso. O que é tentação, então? Tentação é isso, ela tem origem em Satanás e tem como propósito destruir você. Essa é a principal ocupação dele. Veja, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, diz assim: estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Veja, Satanás tentou Judas e ele cedeu. Veja, então Satanás é o provocador. É dele que vem a origem da tentação. Então, qual é a diferença, então? O que é provação? Provação não tem origem em Satanás. Provação tem origem em quem? Você consegue dizer para mim? Em Deus. Obrigado, Márcio. Deus prova-nos, irmãos. Ele não nos tenta, ele prova-nos. E você precisa saber diferenciar os dois. O que é tentação e o que é provação. A provação tem origem em Deus e ele tem como um propósito aperfeiçoar a sua vida. Por exemplo, vamos lá um exemplo básico aqui. Você fala assim: ah, Senhor, sabe, eu preciso ter paciência. Naquele nosso grupo de escola bíblica lá na casa da Sônia, geralmente foi uma das coisas que mais falava, né? Ter paciência, paciência, paciência. Aí você acha que Deus vai descer uma varinha mágica sobre você e plim, te encher de paciência? Como é que ele faz isso para você? Situações. Ele olhando para você, buscando a palavra, ele vai colocar pessoas bem esquisitas, bem próximas, que vai te apurrinhar, no bom sentido, para que você aprenda a ter paciência. Ou você peça, não sei, sabedoria. Deus ele vai te colocar situações para que junto com ele você venha a ter atitude de sabedoria, simples assim. Então, você tem que entender que provações vêm de Deus e ele tem um objetivo: fazer você melhor. Amém, irmãos? Você precisa entender isso, você precisa conseguir identificar o que é provação de Deus e o que é tentação. Às vezes você olha e geralmente as provações é um desafio mesmo. Aparentemente você pode olhar como algo ruim, mas é Deus provando a sua fé, querendo ver: vamos lá, meu filho, confia em mim. Eu estou próximo de você. Deus, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. Eu estou fazendo certas coisas, mas por que isso está acontecendo? Eu estou te provando, meu filho, para que você me conheça mais. Irmãos, o cristão só cresce através de experiências. E eu imagino que tudo na vida é experiência. Você pode fazer faculdade de uma área, ter uma bagagem gigantesca de informação, mas eu imagino que o seu crescimento é na prática. É quando você põe a mão na massa. Você precisa ter experiências com Deus. Somente conhecer Deus de informação: ah, eu conheço Deus, aqui eu sei, ó, Jesus é o Filho de Deus, está escrito na Bíblia. Mas e as suas experiências? Quais são as suas experiências com Deus? Quais são as suas experiências com Deus na área de curas? Quais são as suas experiências com Deus na área de finanças? Quais são as suas experiências com Deus em N situações? Quais foram os momentos da sua vida que você viu Deus agir? Isso são as provações, que você identificando isso e você obedecendo a palavra, ele lapida você para que você tenha mais firmeza e fé. Quer ver? Olha só que texto lindo esse. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de quê? Não é tentação, é provação. Olha aqui que Deus está falando. Fiquem alegres quando Deus estiver provando você. Sabe por que Deus está provando? É porque Ele identifica que você está pronto para passar para o próximo nível.
Filho, você tá no jeitinho para passar para o próximo nível, mas eu preciso testar você. Eu preciso provar você. E quando Deus prova você, é porque Ele quer te levar a um lugar maior, de intimidade com Ele, de desafios com Ele, de experiências com Ele. Veja, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de quê? Crescer. E é necessário, olha só, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvido em vocês, serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aleluia! É isso que Deus espera. Deus não quer meninos e meninas na fé. Ele não chama para a batalha crianças. Ele só chama para a batalha homens e mulheres valentes, maduros. E maturidade espiritual não tem nada a ver com maturidade biológica. Nada a ver. Maturidade espiritual tem a ver com entrega. Você pode encontrar um novo convertido de 1 ano de igreja, de conversão, e ser mais maduro na fé do que uma pessoa de 70 anos e com 30 anos de igreja. Maturidade na fé não tem nada a ver com idade biológica ou experiência social. Maturidade na fé tem a ver com entrega total. Entrega total, obediência total e experiências com Deus, ok? E qual é o objetivo disso? Para que Deus olhe e encontre uma igreja de homens e mulheres maduros, veja, completos, sem que nada lhes falte. Quando fala nada lhes falte, você pode trazer esse texto lá para aqueles salmos muito conhecidos, que é o Salmos 23. Quem sabe de cor só o primeiro versículo, Salmos 23? Na verdade é assim, ó, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Essa é a tradução correta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Só pode dizer isso quem chegou nesse estágio de maturidade espiritual. Veja, maduros e completos, sem que nada lhes falte. O mundo pode cair e quebrar à sua volta, mas você fala assim, eu estou feliz porque eu tenho tudo o que preciso, que é a presença do meu Deus. Deus está comigo e eu com Ele sou mais que vencedor. Amém, irmãos? Não se iluda, irmãos, que você será sucesso. É claro que é muito bom você ter sucesso em todas as áreas da sua vida, mas quando alguma dessas áreas desmorona, isso não pode abalar você. Você tem que estar firme em quem? Em Deus, no Senhor. Ok. Então, de onde vem a tentação? De onde ela surge? Já sabemos, ela vem primeiramente de Satanás ou diabo. Eu até coloquei aqui, sua profissão, qual é a profissão dele? Tentador. Qual é a função dele? Tentar você. Qual é a vitória dele? Quando você cede. E qual é a derrota dele? Quando eu venço ela. Simples assim. A tentação vem dele, ele é o tentador. Deus não tenta ninguém, Deus não fica acusando você. Sabe quando você se converte? Não sei se isso já aconteceu com você, ou acontece ainda. Sabe quando você... Isso aconteceu comigo quando eu era recém-convertido. Eu era recém-convertido, estava vindo para a igreja, mas ainda estava me limpando de muitas coisas erradas da minha vida. E aí tinha momentos que quando eu estava na igreja buscando a Deus, e quando o meu pastor pedia para fazer algo, vinha uma vozinha internamente falar assim, você que falava isso, você que fazia isso, você. Isso já passou pelo seu coração, pela sua mente? Você já teve esse tipo de percepção, essa cilada, essa acusação de Satanás, querendo desmoralizar você, querendo mostrar para você de que você não é digno de estar onde está? E aí você deve se posicionar. Eu era um pecador. Pecador no sentido que não conhecia Deus, mas eu tive um encontro com Ele. E Ele tirou aquelas vestes de pecado da minha vida. Ele me deu vestes novas. Ele me deu um novo nome, escreveu meu nome no livro da vida. Ele me chamou de santo. Eu sou um filho de Deus. Você é um derrotado em nome de Jesus. Amém? Quando Ele vier soprar as coisas que você fazia antes, lembre-se que você agora é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não é perfeito e não será perfeito aqui na terra. Nós não seremos. Então não espere perfeição. Deus também sabe disso. Deus não vai esperar de você perfeição. Perfeição é só lá na glória.
Mas enquanto você estiver aqui, Deus espera uma coisa de você, que você seja dependente dele, totalmente. Dependente dele. Pessoas que perderam, veja, pessoas na Bíblia que perderam para a tentação. Eu citei algumas, rapidinho, já estamos caminhando para o fim. Pessoas que caíram. Algumas delas conseguiram se reestruturar, outras não. Veja, qual foi o primeiro casal que caiu na tentação? Adão e Eva. Eu acho que quando eu chegar no céu, eu vou correr atrás deles. Vou querer dar um... Ô Adão, vou dar um jiu-jitsu, né? Brincadeira, né? Por causa deles, por causa do que eles fizeram, olha o caos que gerou tudo isso aqui. Ainda bem que Jesus veio para resolver tudo isso aí, esse caos. Adão e Eva. Veja, irmãos, Adão e Eva nasceram no paraíso. Andavam, olha só que privilégio, eles tinham uma coisa que nós não temos hoje. Eles andavam literalmente todos os dias na presença de Deus. Deus ia conversar com eles todo dia. Já imaginou que coisa linda é essa? Os animais não atacavam nada, era coisa maravilhosa, devia ser lindo demais. Mas como Deus não cria robôs, Deus colocou uma árvore, e muita gente questiona, né? Por que Deus colocou aquela árvore lá? Mas é porque Deus não cria robôs, Deus criou seres humanos. E a maior prova de amor é pelo quê? Pela obediência. A maior prova de amor é pela obediência. Então Adão e Eva, mesmo conhecendo o paraíso e tudo mais, foi o primeiro casal que caiu e cedeu à tentação. E olha só a tragédia que aconteceu, não só na vida deles, mas na minha, no meu filho Arthur e na sua também. Olha a consequência de uma tentação que você cedeu, Afetou a eles, afetou a nós também. Outra pessoa que caiu em tentação, se você olhar na Bíblia, eu só citei algumas aqui. Sansão, quem conhece Sansão, a história de Sansão? Sansão, a Bíblia fala assim que era um homem cheio do Espírito Santo. Deus deu a ele o dom, aquela força de mais de 1000 homens. Mas ele era um homem que meio mulherengo, né? Gostava de mulheres, né? Saía com uma, saía com outra, pegador, o famoso pegador. E se perdeu. E sabe qual foi o resultado disso? No meio das suas luxúrias ali com a... Qual é o nome daquela mulher? Dalila, né? No meio das suas luxúrias com a Dalila, ele tinha um segredo que era não poder cortar o cabelo. E ela descobriu o segredo, o cabelo foi cortado. Qual foi a consequência disso? Ele perdeu a força, foi preso e ficou assim, ó, por vários tempos, rodando moinho e cego, porque cegaram ele. É isso que a tentação faz. Ela cega você, você não consegue mais enxergar a vida de Deus na sua vida e fica andando em círculos. Já viu aquele tipo de pessoa que anda e não prospera em nada? Parece que eu faço, nada dá certo. Sansão. Mas ele teve restauração. Ele se humilhou perante Deus. E mesmo no fim da vida ele teve restauração. Quer ver outro que pecou e saiu? O rei Saul. O primeiro rei. Só que ele não teve volta. Esse caiu na tentação, foi soberbo, morreu e não teve volta. Outro que pecou, rei Davi. Se lembra de rei Davi? Foi pecado drástico. Lá, andando no palácio, viu aquela mulher tomando banho. Opa! Cedeu à tentação. Fez uma loucura. Chamou aquela mulher, adulterou, matou o marido dela. Olha que loucura. Eu te pergunto. E Deus fala assim, Davi era o homem, o quê? Segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque mesmo que ele tenha pecado, ele se arrependeu. E isso me mostra que mesmo eu cometendo os mais graves erros, mas se eu dobrar o meu joelho e clamar pelo perdão, ele me perdoa e me restaura. Amém, irmãos? Você seria membro da igreja de um pastor tipo Davi? Que se você soubesse que ele adulterou com uma mulher e matou o marido dela? Você seria membro de um pastor de uma igreja assim? Olha, eu também dificilmente seria. Mas Deus olha para ele e fala assim, mesmo que ele tenha feito essa besteira, mas mesmo assim ele se arrependeu, e ele é um homem segundo o meu coração. Um outro rei que errou, que caiu, e esse eu não sei, a gente vai saber só no céu, foi o rei Salomão. Começou muito bem. Ele mesmo disse nos provérbios, muito melhor é terminar bem do que começar bem. E ele justamente caiu no que ensinou. Ele começou muito bem e terminou péssimo. Só saberemos se ele foi salvo lá na glória. Agora no Novo Testamento, quem pecou? Pedro. Pedro pecou, não adulterou não, ele traiu Jesus, mas ele se arrependeu. Qual foi outro perto de Jesus que pecou e não teve arrependimento? Quem foi? Judas. Judas foi um cara que traiu Jesus, mas ele, em vez de se arrepender, o que ele fez?
se enforcou e se matou. E qual foi as pessoas, rapidamente, para não prolongar tanto? Quais são as pessoas que venceram? Eu admiro muito essas pessoas no Antigo Testamento. Uma delas que foi fiel mesmo foi José. A história de José do Egito é fantástica. Pense em um cara fiel, de ponta a ponta. Eu admiro muito a história de José. E você teve aquela cena, né? Aquela cena da mulher de Potifar que tenta seduzir ele. Ele, sai para lá. Não pecarei contra o meu Deus. E ele poderia, porque não estava ninguém olhando. Ninguém estava olhando para ele. Os pais não estavam olhando, os irmãos, mas ele sabia que Deus estava olhando. E ele, vazou. Outro homem muito fiel, que eu admiro muito na Bíblia, é um homem chamado Daniel. Você olha para a história de Daniel do início ao fim, impecável. Puxa vida, que maravilhoso. E o nosso mestre, nosso Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nunca pecou, nunca cedeu a nenhuma tentação. Agora, da onde vem a tentação? De nossa natureza humana, irmãos. Nossa natureza humana é pecaminosa e dela vem tentações. Dá motivos para a tentação. Gálatas 5:24 diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Então, quer dizer, a nossa natureza humana, muitas vezes os nossos desejos pecaminosos, é a arma que Satanás usa para tentar a nós mesmos. Você tem que fazer morrer todos os dias, a sua natureza humana pecaminosa, todos os dias. E novamente eu pergunto, e como você faz isso? Como você faz isso? Como é que você mata a natureza humana todos os dias? Lendo a palavra, fala mais alto, lê. Aleluia, é isso. Simples assim, irmãos. Pegou a receita de bolo? Falar em bolo, chega em casa, tem um bolo maravilhoso que minha sogra trouxe. Obrigado. Oba! Receita de bolo, irmãos. Mas é aí que tá. Simples, mas infelizmente às vezes são poucos que fazem isso. Receita de bolo simples, mas às vezes são poucos que cumprem isso. De você orar e ler a palavra todos os dias, para que você possa fazer morrer a sua natureza pecaminosa. E qual é o outro da onde vem a outra origem da tentação? O sistema mundano. Veja bem, 1 João 5,19. Eu vou dizer lá, 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro, pode repetir, o mundo o quê? Inteiro está sob o controle de quem? Do maligno. Irmãos, nós estamos em terreno do inimigo. Tem até uma música, né? Estamos no terreno do inimigo, né? Estamos literalmente no terreno dele, no terreno do inimigo. O mundo jaz no maligno. Quando eu falo mundo, eu não estou falando de localidade, Ibirá, o Amazonas, não estou falando de localidade. Eu estou falando de sistema. É só você olhar os tipos de leis, você olha para o nosso sistema de governo, como em outros países, logo, vou estar votando aí a favor de aborto, a favor de drogas e tudo mais. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso não tem influência do inferno ali por trás? Você acha que não? É claro que sim. É claro que sim. Querem legalizar o aborto, legalizar as drogas e tantas outras coisas mais. É influência do maligno. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E nós devemos estar atentos a esse sistema, não é a localidade, planeta Terra, mas ao sistema do mundo. E para finalizar, irmãos, qual é o caminho então para a vitória? O que nós devemos fazer? Você precisa vencer 3 inimigos, então, como já falei. Vou repetir para você ficar bem guardadinho. Você precisa vencer 3 inimigos. Primeiro deles, Satanás e suas tentações. E você já sabe que você, com o Espírito de Deus, você tem escape. Porque Deus não vai permitir que Satanás tente você mais do que suas próprias forças. Então você tem que vencer o primeiro inimigo, Satanás e suas tentações. Você tem que vencer o seu segundo inimigo, que são os seus desejos e inclinações pecaminosos. E você tem que vencer o terceiro inimigo, que é o sistema do mundo, que é uma ferramenta que Satanás usa para instigar você nos seus desejos e nas suas inclinações. E como vencer? Primeiramente, trilhando o caminho de Deus, que é quem? Jesus Cristo. Primeiro segredo para você vencer e continuar vencendo até o dia de você se encontrar com Cristo
Vou ler o texto para você. João 14,6, tão conhecido, tão famoso. Jesus disse, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? É por esse caminho que você tem que trilhar. Você escolheu e decidiu viver para Cristo, amém? Se você fez isso, se todos aqui são salvos em Jesus, aleluia, glória a Deus. Você decidiu caminhar por esse caminho. Só que, irmãos, nesse trajeto de caminho, você precisa permanecer nele. E como você faz isso? Segundo ponto de vitória, lendo, estudando, meditando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Salmos 119, versículo 9 até o 11, diz assim: como pode o jovem manter puro? É uma pergunta, ele faz uma pergunta. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo ao quê? A tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não que pecar contra ti. Isso quer dizer, para não ceder às tentações. Então, olha aí o segredo. Você tem que escolher caminhar no caminho. Jesus Cristo, aleluia, amém? Bom. E qual é o segundo passo? Estudar e meditar na palavra, para que Deus possa ministrar ao seu coração. Guardei, busquei a ti, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque quando você lê as Escrituras, você vai se conhecer melhor e vai conhecer quem é Deus. E o último, irmãos, para finalizar, chovendo no molhado, eu digo novamente, para você ser vitorioso é uma vida de oração. A oração quebranta seu coração para obedecer às direções de Deus. A oração quebranta o seu coração para você ser obediente. Se você conhece a Bíblia, mas não ora, você vai ficar com o coração endurecido e vai ter dificuldade de obedecer à palavra. Quando você vê alguém, aquela pessoa me machucou, me magoou e eu não sei perdoar. Aí você pergunta, como está a sua vida de oração? Pode ser batata, a resposta, eu tenho orado em casa. Não, mas como é que é a sua vida de oração diária? Você vai ver que essas pessoas que têm dificuldades de obedecer a palavra em qualquer sentido, seja, sei lá, relacionamento, vida com Deus, propósito, chamado, dons espirituais, obediência, qualquer âmbito, são pessoas que não oram. São pessoas que não têm vida de oração. O coração fica pedrificado. Você fala, conheço, mas não tem mudança, não tem transformação, porque não tem vida de oração. A oração quebranta o meu coração, me torna mais humilde, me torna mais quebrantado. E eu falo, Senhor, faça em mim, como Jeremias fala lá, tu és o olheiro, quebra o vaso e me modela do jeito que o Senhor deseja. Que assim seja entre nós. Que você possa dizer como Jeremias, Senhor, se for possível, quebra o vaso. Se eu estiver aqui muito endurecido, se eu estiver aqui muito longe de ti, quebra, Senhor, faz de novo. Tem até uma música antiga, né? Quebra o vaso, né? Modela-me de acordo com a sua vontade. Esse barro mole, modelável pelas mãos do Senhor, isso só acontece por alguém que tem uma vida de oração. Que você possa sair daqui hoje, certo de que Deus está contigo. Por favor, guarde isso, Deus está com você, amém, irmãos? Ele ama demais você. E Ele sabe que há um inimigo que quer matar você, que quer destruir você. Ele sabe disso e você precisa estar atento. Ele tem todas as ferramentas. Ele tem o próprio Espírito de Deus, que é Deus vivendo em você. Ele tem todo o poder. Tudo está no controle das mãos dele. Mas enquanto estamos na terra, irmãos, estamos em guerra. E ele espera que você seja como um soldado. Por favor, não fique acomodado nas suas poltronas confortáveis, vendo Netflix, enquanto há tantas pessoas perecendo, morrendo aí fora. Se relacionem, se relacionem. Posso falar aqui, Júlio, lá da academia? Eu tenho tão feliz, Júlio, confesso que quero dizer de púlpito aqui, Deus tem tanto te usado, sabe? Eu voltei a fazer, tô até que machucado aqui, voltar a fazer arte marcial com o Júlio já faz bastante tempo, já é bastante experiente já, e o Júlio foi uma porta incrível lá,
de começar ali já a chamar, a orar, todos os sinais de encontros, né? Não vai demorar muito, né, Júlio? Logo, logo eles vão estar aqui. E há tantos homens lá que precisam de um toque de Deus. Pessoas que estão ali, que têm lá suas vidas, que talvez precisam receber essa vida de Deus. Orem por nós lá, irmão. Nós estamos lá. E se você que é homem, que é mulher também, né? Pode, mulher também. Você que é homem que mora aqui, vamos lá fazer. Tipo, desafio, Renato, vamos lá fazer. Vamos à igreja invadir lá. No final de um treino, uma vez, eu não lembro qual foi o nome do rapaz, acho que é o Leopoldo, comentou. Ele falou assim, pô, que legal. Nós não estamos indo na igreja, mas a igreja está vindo até nós. Olha que legal. Júlio, que Deus te abençoe. Foi uma porta maravilhosa. Deus tem te usado. Num outro encontro, Júlio chamou o pessoal. Muito legal. E que a gente possa levar a palavra para aqueles homens. Faça isso, irmãos. Se relacione com as pessoas. Saia do seu casulo gospel. Se converse com pessoas não cristãs. Seja luz lá. A igreja não pode dormir na luz. A igreja tem que ir até onde há escuridão. Não faz sentido eu pegar uma vela e acender a vela aqui, ó, onde está tudo claro. Só faz sentido eu acender uma vela onde? Onde está escuro. E você tem que ir lá. Você tem que ir lá, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, às vezes, irmãos, Satanás faz isso. Ele pode tentar você, sabe o quê? Agora, só para finalizar. Ele pode tentar você a ficar acomodado. A você ficar no seu lugarzinho cômodo. Fica aí, porque você aí, na sua inércia, você não tem perigo para mim. Mas quando você se levanta para orar, o inferno estremece, irmãos. O inferno estremece quando um cristão dobra o joelho para orar. Quando o joelho levanta-se para orar, ele tem que sair, ele tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Ok, irmãos? Então eu convoco vocês. Levantem-se, posicionem como homens e mulheres de oração e de palavra, e o inferno vai bater em retirada dessa cidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar, fica de pé, por favor.